E aí, pessoal, tô vendo que eu não tenho dificuldade máxima com a conta, tudo bem? Voltando aí para mais um vídeo depois de um tempo. Se tremer um pouquinho aqui a câmera, porque eu tô sem tripé. Aqui é o aeroporto do Galeão. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho. Esperando aqui o meu voo de volta para Fortaleza. Tô voltando de um trabalho lá em Porto Alegre. Fiz aí uma semana de um projeto super interessante, né, com uma equipe maravilhosa. Estamos trabalhando gestão de riscos, controle interno, auditoria. Né? É um dos temas que eu desenvolvo mais na minha consultoria, desenvolvo mais nos meus projetos de treinamento também. E recebi o convite para fazer um treinamento super bacana com uma equipe muito experiente, aproximadamente uns 30 profissionais. E foi uma semana de muita troca de conhecimento, aprendizado, né? E creio que foi super benéfico para todo mundo, gerando muito valor, né, para a instituição como um todo. Tá? E tô fazendo esse vídeo, né? Tô fazendo uma playlist nova aqui no canal, em que eu vou colocar um pouquinho da minha atividade de consultoria também. Óbvio, não os projetos, né, que eu faço, mas um pouco do meu trabalho, além dos vídeos educacionais que normalmente vocês vão ver por aqui, dos tutoriais que sempre aparecem também no canal. É uma forma de eu tentar aparecer um pouco mais aqui, porque a maior parte do meu tempo estou trabalhando, né? Então eu não consigo ter tanta constância como normalmente eu gostaria de ter em produzir os conteúdos para vocês. Mas especificamente nesse vídeo, falando de consultoria, eu tive aí em Natal um tempo atrás, fiz um vídeo, já faz um tempo, né, sobre esse assunto. E também, né, tive aí um vídeo anterior, já faz bastante tempo esse, que era uma animação, feita no quadro branco, falando um pouquinho sobre projetos de consultoria, como eles podem ser significativos em termos de você desenvolver negócios nesse sentido, né, e tornar isso uma renda adicional, ou talvez até o seu negócio principal. Né. Assim, eu já vivo de consultoria há algum tempo, consultoria e treinamento já há algum tempo. A vida do consultor tem disso aqui, né? Nem sempre você está viajando, essa viagem nem sempre tem uma espécie de glamour que as pessoas pensam, tipo viagem turística, né? Ela muitas vezes cansa muito. Né? Particularmente nessa viagem, eu queria até ter feito um pouquinho de turismo para lançar lá no meu outro canal, né? No blog que eu tenho, né? O Guarujá no Carro. Posso deixar o link na descrição do vídeo para vocês verem também. Mas acontece que não deu tempo, né? Acabou que a rotina estava muito apertada, era o dia inteiro de trabalho e à noite eu estava colocando meus outros projetos em dia também, porque a vida não para, né? E nos últimos semana também não fiz nada, fiquei só no hotel mesmo, só trabalhando. Faz parte, né? Tem épocas do ano que isso acontece, você tem uma demanda maior do que o normal. E, assim, né? Falando do aspecto positivo do trabalho, sem sombra de dúvida, a consultoria tem desafios muito interessantes. Você pode desenvolver projetos bem diferentes de negócio para negócio, instituição para instituição. Eu atendo clientes públicos, privados, instituições do terceiro setor também. Né? E você acaba vivendo mundos muito diferentes. Né? Tem dia que você está numa empresa de siderurgia, outro dia que você está numa empresa de energia, outro dia você está numa instituição de ensino, em outra ocasião você está numa empresa trabalhando no setor automotivo, outro no varejo, outro no atacado e por aí vai. Então você acaba tendo uma vivência muito diversificada, né? Em mercados diferentes, em negócios diferentes. Isso é muito vantajoso do meu ponto de vista, porque acaba agregando muito para a sua carreira, né? Você fica um profissional mais multifacetado, tá? E isso se relaciona muito com os temas que a gente mais conversa aqui, com questão dos processos, porque quando você fala de processos de negócio especificamente, eu costumo até dizer isso, né? Quando você quer contratar uma pessoa experiente, na verdade você quer contratar uma pessoa que domine um processo, né? Que tenha uma vivência grande em um processo específico. Tipo, quando você quer contratar uma pessoa que é um analista de contas a pagar, um analista financeiro experiente, né? Normalmente você quer pegar uma pessoa que está ali já há alguns anos fazendo tanto aquela repetição de programação de pagamentos, né, o Agent e está fazendo a programação de desembolso de caixa, por exemplo, para contas a pagar, né, que aquela pessoa já sabe muito bem o que fazer porque ela já faz aquilo demais. Tá? Então, na verdade, uma pessoa experiente nada mais é do que uma pessoa que tem um bom domínio de um processo. Quando você pega um profissional de qualquer outra área, seja engenharia, medicina, e a gente fala de uma pessoa que já tem tempo de vivência, é porque ela já fez tanto aquilo, que ela já lidou com tantas situações específicas, que a capacidade dela de reação é muito maior, porque ela já viveu aquilo por muito mais tempo, né, do que um inexperiente, né, uma pessoa que não tem tanta vivência naquele processo em questão. Tá? E quando você passa por tantas entidades, como a gente faz na consultoria, você acaba adquirindo conhecimento em tipos de negócios completamente diferentes e adquirindo essa vivência que podem ser úteis para ti em muitos campos da sua vida, né?
Inclusive, para você atender demandas de mercados específicos, pode ser que, por exemplo, você se especialize em questões de construção civil, ou escritórios de advocacia, ou talvez empresas do ramo farmacêutico, né? Sejam indústrias, sejam os varejos, né, de farmácia, por exemplo. Isso tudo mostra, né, que existe aí um mercado muito interessante para você atender, né, enquanto consultor, que te permite desenvolver uma habilidade bem única, já que você tem a capacidade de ver na prática essas rotinas e não ficar só no mundo das ideias. Isso quando você é um consultor e realmente desenvolveu a habilidade, né, de entrar em uma instituição, aprender e fazer correções a partir de determinados pontos de processo, de risco, de controle, pontos de melhoria identificados em relação a diversas operações que acontecem dentro da instituição, né? Seja em questões de conformidade, gestão de caixa, orçamento, questões de alocação de investimentos, estratégia de investimentos, por aí vai. Isso só é possível se você tiver um bom arcabouço técnico, né? Então, às vezes a gente escuta pessoas falando, né, mal da profissão de consultor. Já vi algumas pessoas fazendo piadas, né, sobre isso. E muitas vezes as equipes, né, as pessoas, na verdade, elas não sabem que equipes de consultoria têm um poder de transformação muito grande nas instituições, né? E que bons consultores, né, ganham muito bem. Não posso dizer que eu ganho mal, ganham muito bem o trabalho que eu faço. Tem um salário muito acima da média padrão, né? Isso me ajudou a construir um determinado patrimônio de vida, que eu continuo, né, no caminho para construir mais, para atender os meus anseios, né, os anseios da minha família. E não somente isso, né, a gente acaba com a realização também de ajudar as pessoas, ajudar as instituições a crescerem, a melhorarem, né? Quando você, enquanto consultor, ajuda a empresa a melhorar, você está ajudando ela a contratar mais pessoas, a gerar mais emprego, você está ajudando ela a dar melhor retorno para os seus investidores, né, reduzir o risco deles, fazer com que eles tenham mais interesse em investir ainda, o que acaba gerando desenvolvimento regional. Então, às vezes você pega uma empresa que está ali em vias de quebrar, né, porque a situação dela está caótica. Às vezes 300, 400 famílias dependem daquela empresa para ter uma renda, né? Os sócios investiram ali boa parte da sua vida, né, para fazer aquele negócio funcionar. E você ajuda a tirar a empresa de um nível de endividamento absurdo, colocando ela numa situação de caixa positiva, né? Você consegue converter essa situação, cria processos para evitar que a situação dessa se repita, né? E você vê muito na prática a situação de aplicação. Outros cenários, você pode fazer uma correção de processos que aumenta a produtividade. De repente você produz ali X quantidades de itens em um mês, em um determinado produto, né? E você consegue fazer com o mesmo esforço, o mesmo recurso, não com o mesmo esforço, né, mas com o mesmo tempo, né, nas mesmas instalações, em uma quantidade maior daquele mesmo item, né, barateando o custo de produção, tá? O que permite a instituição se equilibrar no mercado com um preço por mais tempo, que até um efeito deflacionário, né, positivo para as pessoas também, e aumenta a competitividade daquela instituição, né, reduzindo muitas vezes alguns custos supérfluos ou improdutividade, né, ineficiência, que acontece devido a gargalos de processo que você consegue identificar, por exemplo, fazendo uma simulação, né, de processo. É uma coisa possível também. Vinculando recursos com atividades específicas, né? Então, assim, tem um universo de possibilidades positivas muito interessantes quando você entra nesse meio, né, no meio da consultoria, né, como uma forma de trabalho. E o consultor, além disso, né, mais uma vez, algumas pessoas podem às vezes não enxergar o valor direto do trabalho, porque não é a pessoa que está ali na rotina fazendo o trabalho do dia a dia. Mas de fato essa não é a função dele, né? Se fosse para você contratar uma pessoa para fazer a rotina de trabalho, você contrataria mais um assistente para estar ali, um analista para estar ali, fazendo aquele mesmo trabalho de lançar uma nota fiscal, de lançar um pagamento, de fazer um serviço totalmente operacional e não reestruturar o negócio. Então tem uma diferença lógica no trabalho. É por isso que você contrata um consultor para um serviço e não um assistente para fazer mais rotinas de trabalho. Porque possivelmente as suas rotinas têm um problema hoje, elas podem ser melhoradas, né? Ou talvez não tenham um problema tão grave, mas há um potencial de inovação, de melhoria muito grande. Tá bom? No entanto, né, cabe dizer que há nesse mercado de consultoria muitas pessoas que não têm tanta habilidade assim, tá? Eles acabam queimando quanto a imagem, né, dos consultores, das pessoas que trabalham nesse segmento. Eu particularmente, né, quando faço meus treinamentos, faço os meus trabalhos de consultoria, né, acabo escutando muito isso, né? A empresa tal que passou por aqui, não fez isso que está fazendo, né? O profissional tal que passou por aqui
não entregou esse resultado. As pessoas fazendo treinamento estavam dormindo durante o treinamento, por exemplo. A gente escuta essas coisas, por exemplo. Então, assim, infelizmente algumas pessoas não estão preparadas, entram nesse mercado. E algumas até conseguem bons projetos porque tem um network legal, né? Tem gente que tem famílias muito bem relacionadas, tem pessoas que têm já uma vivência muito grande no mercado, que tem uma boa amizade, né, com algumas pessoas. Então, acontece muito profissionais na casa dos 40 e poucos, 50 e poucos anos, né, acabaram entrando nesse mercado de consultoria também, depois já adquiriram uma vivência em determinada indústria, então eles acabam indo trabalhar especificamente naquela indústria, mesmo não tendo uma grande capacidade analítica, mas eles têm uma vivência de experiência, então alguns casos atendem, outros não atendem também. Tem muitos profissionais que atuam nesse segmento também, que são só alunos da academia, né? Pessoas que estudaram muito, fizeram mestrado, até doutorado, por exemplo, mas nunca entraram no negócio em si. Então são pessoas que às vezes conversam sobre assuntos dos quais eles não têm domínio nenhum, né? Eles não têm a prática da rotina, tá? Isso é muito complicado. Se você for fazer uma consultoria chegando para as pessoas com soluções que você lê no livro, dificilmente você vai entregar um valor real, né? Não que os livros não sejam importantes, eles são muito importantes sim, mas sendo bem realista sobre esse mercado de gestão que a gente atua, tem aí um arcabouço muito grande de conhecimentos e habilidades que você só adquire vivendo os negócios, tá? Por mais que você possa, por exemplo, ler um livro sobre legislação tributária, entender um pouco do CMS, PIS e COFINS, por exemplo, você só vai entender de fato essas rotinas quando você for entender cada transação vinculada a um CFOP específico, quando você for entender o que são os NCMs ali na prática, dentro do cadastro de um produto, né, um sistema, por exemplo, você vai entender as complicações que você tem em fechar um inventário, quando você vê as divergências que acontecem na prática, né, e como elas são tratadas, por que elas acontecem, às vezes um recebimento parcial de uma nota pode acontecer, pode dar um problema, né, uma devolução que não foi registrada no prazo adequado, por exemplo, pode ocorrer também. Enfim, são situações, só pegando um aspecto de logística, né? No financeiro, às vezes decisões de investimento, elas não acontecem no prazo mais adequado e acabam reduzindo o seu caixa ou afetando o seu orçamento de outra forma, pode ocorrer também. Você fazer um projeto especificamente não ter uma avaliação do retorno daquele projeto em um prazo específico, então você vai ser afetado diretamente por isso. Então existem técnicas, né, para você lidar com essas situações. As pessoas responsáveis, né, por essas áreas, na prática eles deveriam fazer esse trabalho muitas vezes. Só que nem sempre o profissional dentro da instituição tem essa técnica, essa habilidade específica, né? E aí muitas vezes o consultor ele entra uma figura que trata esses assuntos. E não é um livro que vai te dar toda a resposta, porque você vai ter que entender o negócio, tá? É aquela história, como eu falei, algumas pessoas que trabalham nesse segmento que eu acabam por se focar, né, em um tipo específico de mercado, em um tipo específico de indústria, porque ela acaba tendo mais conhecimento naquele assunto, tá? Eu vou ser bem realista com vocês, é um negócio muito bom, tá? Eu tenho já há algum tempo fazendo isso, né? Foi minha primeira profissão, inclusive como consultor, anos atrás, de multinacional, há mais de 10 anos atrás, eu já tenho uma certa estrada, depois virei executivo, né? Passei como gerente, depois como diretor de outra instituição, já no setor de saúde, né? Alguns de vocês, inclusive, me conheceram durante uma cobertura que a gente fez, né, sobre algumas informações no passado sobre questões de saúde. E assim, hoje, né, eu posso dizer que é uma profissão que eu amo, realmente eu não tenho interesse em mudar aquilo que eu faço. É muito valorizado pelos clientes que eu atendo, né, e eu agradeço muito a isso também, né. A capacidade de estar agregando valor para as equipes é muito legal. E nem todo mundo tem satisfação no trabalho, né? Então, eu me sinto realmente privilegiado por ter esse aspecto da minha vida se concretizando depois de tanto esforço feito, né? Tantos anos de estudo, de muito esforço, muito trabalho, enquanto as pessoas estão se divertindo, né? Tentando crescer, está estudando, está trabalhando, está fazendo algo diferente, né? O que define o seu futuro é o que você faz depois dos 18 anos, tá? Então, se você quer ficar ali na frente do sofá, parado vendo TV, possivelmente o seu futuro não vai ser tão interessante assim, tá? E uma coisa também interessante dessa profissão é que você pode entrar nela a qualquer momento da sua vida, né? Normalmente profissionais mais experientes são sim muito bem vistos. Então, quando a gente fala de remuneração de consultores, quando você é um profissional de alta performance, falando em valores bem significativos, né? Por exemplo, você vai ter com pouquíssima dificuldade, né, encontrar pessoas que ganham 120, 130 reais por hora, né?
Já profissionais com um pouco mais de experiência, estão na faixa de R$ 200, 200 e poucos reais por hora. Tem profissionais já em nível de mais especialidade, né, que cobram em torno de 300 e R$ 400 por hora. Tem profissionais que ganham mais de R$ 1.000 por hora. Então você imagina, uma pessoa que trabalha e fatura mais de R$ 1.000 por hora, né, essa figura, em uma semana está fazendo R$ 40.000. Então não é pouco dinheiro, tá? Não é pouco que dá para fazer. Agora, existem formas de você entrar nesse mercado com mais capacidade, né, de ser bem-sucedido ou menos. Tá? Então, exige um preparo para você ser mais bem-sucedido nessa movimentação. Tá? Eu vou ter uma turma, inclusive, de formação de consultores presencial lá em Fortaleza, agora no primeiro trimestre, ou melhor, no primeiro semestre, né, foi começado por volta de março. Para um grupo bem restrito de pessoas, eu fiz um convite mais específico, né, para atender essas pessoas. Inclusive eu estou devendo algumas respostas, né? E se alguém estiver assistindo lá do grupo, eu vou responder em breve no WhatsApp aí, né? Um grupo regional de ex-alunos que eu tenho aqui. E pretendo depois lançar, né, um treinamento a nível nacional, vai ser transmitido, vai ser AD, né? Ou talvez fazer algumas turmas regionais também presencialmente, ainda não decidi o melhor formato de fazer. A interação presencial tem uma diferença muito grande, né? O curso presencial é muito, muito bacana, né, de se realizar. E assim, eu fiz isso tentando realmente transmitir um pouco desse conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, até para ter também parceiros para indicar, né? Às vezes você tem um projeto que você não consegue realizar por questões de logística, e você pode conseguir um parceiro para fazer esse trabalho para você, né? Mas é difícil recomendar alguém que você não conhece o trabalho. Então, no próximo ano agora eu vou estar realizando esse turno, eu estarei realizando esse turno, né? E espero aí poder agregar bastante para essa equipe também, né, que vai participar desse projeto comigo. Em breve vou lançar mais conteúdo aqui sobre consultoria, né? Uma parte dos conteúdos do canal vão ser vinculados a isso, eu tenho playlist só para isso, para ajudar vocês a verem também um pouco desse mercado, né? Considerem um pouco desse mercado também, porque aí você pode ser um profissional com qualquer idade, preferencialmente com um nível de especialização bom, ou caso você não tenha uma experiência muito grande no mercado, ainda assim você pode ser um consultor, né? Mas em temas específicos que você vai ter uma possibilidade maior de ter sucesso e realmente ganhar muito bem e trabalhar dessa forma, né? Não necessariamente todo dia no escritório, a maior parte do tempo eu não fico no escritório, são mais os meus clientes mesmo, presencialmente. Faço muito home office quando eu preciso, vou no meu escritório também, né? Tem uma sala que eu compartilho, no qual eu consigo fazer trabalhos também presencialmente nela. Não tenho necessidade de ter um escritório com um secretário, etc. Não lá, porque a maior parte do tempo eu estou mais no meu cliente ou estou em home office. Então não tem sentido eu pagar um espaço para ficar parado, mas eu tenho um serviço de secretariado que eu compartilho. É uma forma já de você ter uma economia muito grande, por exemplo, né? Então é isso, né? Acho que o vídeo já está ficando muito longo. Volto daqui a pouco para Fortaleza, esperando meu voo. O tempo por aqui está meio fechado, por sinal, né? Olha só, está lá dos mais bonitos, né? O aeroporto está relativamente vazio, ainda é cedo, né? A gente está agora aqui, são mais ou menos 9 e pouco da manhã, 9h48 da manhã. Está cedinho ainda. Enfim, vou esperar mais um pouco, estou fazendo aqui uma ponte aérea que acaba tomando muito tempo, né? Eu tenho que esperar mais ou menos umas 3 horas. Aproveitei para fazer esse vídeo, vou trabalhar um pouquinho aqui, mostrar para vocês os companheiros de trabalho. A mala do notebook, né? Aqui está a minha fonte de renda, né? O meu notebook. Aqui tem a minha mala, uma das malas que eu utilizo normalmente para viajar, coisa básica mesmo, tá? Não levo muita coisa porque, enfim, né? A intenção é fazer turismo. Eu sou muito minimalista, dá pra notar que eu sou uma pessoa muito simples, então não tenho muita frescura, né? Com roupa, esse tipo de coisa, tá? E é isso, né? Vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês gostem desse conteúdo também. Farei mais em breve, né? Pro canal, aqui da Produtividade Máxima. Vou fazer um outro vídeo agora pro meu outro canal também, pro vlog, falando sobre um assunto diferente. Se você quiser seguir por lá, clica no link na descrição que você vai encontrar. Caso tenha interesse nos nossos cursos sobre gestão de processo, auditoria, você pode clicar também nos links na descrição desse vídeo aqui. E fique atento que em breve vai ter um material específico sobre consultoria bem interessante. Se você tiver interesse em participar do curso de consultoria, deixa aí no link na descrição. Eu vou deixar um link na descrição, né, com o contato também do meu blog, né, um e-mail de contato lá do Produtividade Máxima, tá? E se você tiver interesse em participar de um futuro curso, você pode mandar um e-mail para mim. E quando a turma for abrir, uma turma EAD, né, uma turma digital, aí eu comunico para você que
enviar aí esse e-mail para mim, né? Como sendo interessado, tá bom? Agradeço a atenção, desejo a todos um bom dia, um bom restante de semana e até breve.